Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sou o Filipinho21 aqui do canal. Tô fazendo mais um vídeo aqui pra gente trocar uma ideia e falar um pouquinho sobre o nosso Mengão, valeu? Tem bastante assunto interessante hoje e o primeiro assunto que eu quero falar pra vocês é o seguinte, ó. Conversas entre Flamengo e Pulgar se arrastam por renovação. Entenda o cenário, já vou falar sobre isso. Quero falar também sobre a venda do Fabrício Bruno lá pra fora, tá? Para Inglaterra, sobre o Pedro, artilheiro do Brasil, né? Nessa temporada, também está jogando muito, fazendo bastante gol. A CBF divulgou um áudio entre o goleiro do Amazonas e o Pedro no jogo passado, e mostrando em vídeos e no áudio que não foi pênalti realmente. Eu falei isso na hora do jogo, tuitei lá que não foi pênalti. E também o Conselho do Flamengo aprovou o maior patrocínio da história para a camisa do clube, o maior patrocínio master da história do Flamengo. Então eu quero falar sobre tudo isso aí para vocês, e pode comentar, se inscreve no canal, compartilha, deixa teu like que é muito importante, e sem mais delongas, vamos que vamos. Então, rapaziada, olha só, primeiro eu quero falar o seguinte, sobre o Pedro. O Pedro do Flamengo atualiza a artilharia do Brasil, que ainda tem Nicolas, Mastriani e outros. Veja a lista. Então é o seguinte, a artilharia do futebol brasileiro foi atualizada por Pedro, atacante do Flamengo, que na última quarta-feira marcou o gol da vitória do rubro-negro por 1-0 sobre o Amazonas, na Copa do Brasil. Ao todo, na temporada, o camisa 9 da Gávea tem 18 gols marcados. Com o feito, o centroavante fica na frente de Nicolas, do Paysandu, com 17, Mastriani, do Atlético Paranaense, e Anselmo Ramon, do CRB, ambos com 16, que estão na sequência da lista. Veja o ranking abaixo. Então eu vou falar, ó. Primeiro é o Pedro, com 18 gols, tá jogando bastante o garoto, tá fazendo bastante gols. Ele tem 11 pelo Carioca, 3 na Libertadores, 2 no Brasileirão e 2 na Copa do Brasil. Esses são os gols do Pedro. Aí, na sequência, vem com 17 gols o Nicolas, do Paysandu, tá? Tem pelo Campeonato Paranaense 11 gols, na Copa Verde 5 e 1 no Brasileirão da Série B. Aí em terceiro estão empatados o Mastriani, do América Mineiro, e o Atlético Paranaense. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, ele soma 16 gols, tá? Campeonato Mineiro 6 gols, Campeonato Paranaense 4 gols, Copa Sul-Americana 5 gols e 1 gol no Brasileirão, tá? Também quero falar sobre a situação do Pulgar no Flamengo. As conversas entre Flamengo e o jogador se arrastam por renovação. Vamos entender esse caso aqui, ó. É o seguinte, o Flamengo já anunciou nessa semana as renovações de Igor Jesus e o Ayrton. E nesse ano também já prorrogou os contratos de Davi Luiz e Fabrício Bruno e Vitor Hugo em seu elenco principal. Mas tem uma renovação que está se arrastando nos bastidores do Ninho do Urubu, a de Eric Pulgar. Vamos falar sobre isso, ó. O volante chileno tem vínculo até dezembro do ano que vem e a partir de julho de 2025 já poderá assinar pré-contrato com outro clube. O Flamengo não quer deixar chegar a esse ponto e começou há algum tempo a negociação para renovar com o jogador. Porém, as conversas estão estagnadas. Eu acredito o seguinte, ainda tem bastante tempo, né, para o Flamengo sentar com calma com o jogador e com seus representantes e apresentar uma proposta. Vamos ver agora aí também como ele vai voltar nessa recuperação da lesão, como ele vai estar fisicamente e também no futebol dele, como essa parada toda impactou, né? Mas se ele tiver em condições ideais, eu acredito que a diretoria deve renovar sim, porque é um excelente jogador, né? E o GE apurou que Pulgar entre os nomes contratados pelo clube no mercado, o jogador do setor de meio campo que menos recebe no Flamengo. E por isso espera uma valorização salarial para renovar. Nada mais justo, né? O cara carrega um peno danado ali
pô, pra gente que não tá jogando nada e nem correndo nada, e ele corre e joga bastante, né? A diretoria rubro-negra também entende que um aumento é justo, mas as cifras ainda estão distantes de um acordo. O chileno, de 30 anos, chegou ao Flamengo em 2022, mas só se firmou no ano passado com a chegada do técnico Jorge Sampaoli. Apesar da péssima temporada que o time atravessou, o volante foi um dos grandes destaques e virou titular absoluto, tanto no rubro-negro quanto na seleção do Chile. Ele soma 71 jogos, 2 gols e 6 assistências no clube e conta com a admiração de Tite. Então, provavelmente o Tite permanecendo vai fazer também uma força para que o Pulgar permaneça no time, né? Quero falar também com vocês sobre essa venda milionária do Flamengo, do Fabrício Bruno, né? Com o Fabrício Bruno, o Flamengo faz operação similar à de Pablo Mari e Gustavo Henrique. Compare os lucros, vamos lá. Zagueiro normalmente é a posição menos valorizada na hora de vender, mas o Flamengo vem conseguindo ter lucro até com os jogadores que ele gastou para contratar. Com a saída iminente de Fabrício Bruno para o West Ham da Inglaterra, o rubro-negro repete uma operação de sucesso financeiro que teve nos últimos anos com Pablo Mari e Gustavo Henrique. A proposta considerada internamente no Ninho do Urubu como irrecusável por Fabrício Bruno é de 13,5 milhões de euros, quase 75 milhões de reais, podendo chegar a 15 milhões de euros, quase 84 milhões de reais. O Flamengo contratou o zagueiro em 2022 por cerca de 17 milhões, sendo 15 milhões pela compra e 1,4 milhão de comissão. O clube terá lucro de pelo menos 58 milhões. Então o Flamengo, conseguindo fechar nesses valores a venda do Fabrício Bruno para o West Ham, vai ter um lucro de pelo menos 58 milhões. Dá para investir em outro jogador. O Flamengo vai fortalecer o caixa e provavelmente vai vir forte nessa janela de meio de ano, né? Mas é o seguinte, a janela de meio do ano é bem curta, então a diretoria já tem que estar atenta agora para no meio do ano já contratar as peças fundamentais para as posições carentes. Lateral direita, um atacante com a iminente saída do Gabigol, então vai ter que abrir os cofres e gastar. Então, o Pablo Mari foi outro caso de sucesso, no quesito lucro, sem ser com a base. Em 2019, o Flamengo contratou o zagueiro espanhol quando ele estava no Deportivo La Coruña, mas emprestado pelo Manchester City, e pagou 1,5 milhão de euros, cerca de 7,7 milhões de reais, incluindo comissão. No ano seguinte, o negociou com o Arsenal em uma transação que ao todo rendeu 11 milhões de euros, cerca de 63,7 milhões de reais, ou seja, o clube lucrou aproximadamente 56 milhões de reais. Outro exemplo de sucesso também foi a venda do zagueiro Gustavo Henrique. Em 2020, o Flamengo contratou o zagueiro sem precisar pagar nada ao Santos, pois ele terminou o contrato e ficou livre no mercado. O rubro-negro arcou só com 1,2 milhão de reais de intermediação e em 2022 o vendeu ao Fenerbahçe da Turquia em uma transação que rendeu ao todo 2,6 milhões de euros, cerca de 14 milhões e meio de reais. Assim, o clube lucrou aproximadamente 12 milhões de reais. Olha só, também a CBF divulgou o áudio do VAR, onde mostra claramente que não foi pênalti do goleiro do Amazonas em cima do Pedro, tá? E eu vou colocar aqui na sequência esse áudio com o vídeo, para vocês terem uma noção. Eu tuitei isso quase que na hora, falando, poxa gente, a torcida estava, no dia seguinte aliás, a torcida estava toda reclamando desse pênalti. Eu falei, poxa gente, não foi pênalti, por favor, vamos prestar atenção e parar de reclamar essas coisas bobas, porque se fosse o contrário, se fosse o nosso goleiro fazendo aquela defesa, nós iríamos também falar que não foi pênalti. Então, não foi pênalti. O goleiro claramente tocou a bola primeiro e vocês
deem uma olhada aí e responde aqui embaixo o que vocês acham. Valeu? Fico olhando aí. A bola tá na marca, tá? Vai na área. Marcado. Pra mim, cabeça do amarelo. Possível Branco, Possível ferimento. Possível penal. Ok. Na sequência. Eu quero ver a sequência. Para ela, para ela. Não, o Jogo goleiro foi toca a parado. bola primeiro. O goleiro toca claramente primeiro a bola. Volta lá. Ok, o goleiro toca a bola. Vamos lá. Tira a bola e depois é que tem o contato. Me dá outro ângulo, por favor. Isso. Aí, isso, perfeito. Bola, bola, bola e depois pego, tem o contato em função da disputa mesmo, por espaço e pela bola. Ok, Perfeito? perfeito. Exatamente. Tudo checado, tá? Tudo checado. O goleiro toca a bola e depois tem o contato em função da disputa mesmo. Normal. O reinício é bola ao chão pro time de branco. Esse vídeo é da matéria que está na Globo.com, também vou deixar o link da matéria aqui, tá bom? Entenderam o que eu acho? Eu acho isso, o goleiro primeiro toca a bola, depois é o choque normal, mas primeiro o goleiro tirou a bola do Pedro e não foi pênalti mesmo. E agora a notícia mais importante que eu quero passar para vocês é o seguinte: Conselho do Flamengo aprova maior patrocínio master da história do clube. Rubro-Negro receberá 105 milhões no primeiro ano e terá aumento progressivo. É o seguinte, nessa quinta-feira o Flamengo aprovou o maior patrocínio master de sua história. No total, o clube poderá receber 470 milhões para estampar a marca da PixBet durante 4 anos até 2027. O patrocínio foi aprovado por 136 votos contra 2. Ainda tiveram 2 doidos que votaram contra. O vínculo atual previa pagamento de 85 milhões por ano, mas já em 2024 esse valor sofrerá alteração e o montante total a ser recebido será de 105 milhões. Em 2025, essas cifras sobem para 115 milhões. Para 2026 e 2027, caso a renovação automática seja validada, o valor fixo vai para 125 milhões. Então, é uma valorização gigantesca do nosso manto sagrado com esse patrocínio master da PixBet. O vínculo com a PixBet, como patrocinadora master, começou em janeiro desse ano. O valor, na época, foi considerado o mais alto do país. No entanto, com o acordo do Corinthians com a VaiBet, o cenário mudou para o rubro-negro. O Flamengo passou a negociar um reajuste dos valores com a PixBet, que viu a concorrência de outras grandes empresas acirrar e acelerou o pedido do rubro-negro. A condição para a renovação foi a inclusão de uma multa de 50% caso uma das partes rompa antes do término do contrato. Então o Flamengo também colocou essa cláusula para se resguardar. Ou seja, o Flamengo agora tem o maior patrocínio master da história do clube. Valeu, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem o like. O like e comentário são muito importantes para que o YouTube perceba que o canal é relevante para vocês e para indicar o nosso canal a outras pessoas, além do compartilhamento de vocês que eu peço. Tá bom? Então, muito obrigado. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão e saudações rubro-negras. Valeu!